Como as tensões aumentaram no Golfo Pérsico no fim de semana com a apreensão pelo Irã de um petroleiro de bandeira britânica, vários comandantes do grupo libanês Hezbollah disseram que estavam enviando forças para uma possível guerra com Israel, advertindo que a crescente pressão das sanções sobre Teherã poderia desencadear tal conflito mais cedo ou mais tarde. Oficiais da organização disseram ao Daily Beast em um relatório publicado na sexta-feira que suas forças estavam se preparando para uma guerra na fronteira entre o Líbano e a Síria e Israel. "Vamos disparar o primeiro tiro desta vez", disse Samir, identificado como um oficial do Hezbollah comandando 800 combatentes na fronteira com Israel. Ele não deu seu nome verdadeiro porque não tem permissão para falar com a mídia. "As sanções agora nos preparam para lidar com a frente israelense", disse ele à publicação norte-americana. A Segunda Guerra do Líbano de 2006 começou depois que o Hezbollah lançou um ataque surpresa contra uma patrulha das Forças de Defesa de Israel na fronteira norte em julho daquele ano, matando 3 soldados israelenses e capturando os corpos de 2 deles. Samir, um veterano daquela guerra, falou das capacidades grandemente melhoradas do grupo, bem como novas armas direcionadas a aeronaves e embarcações navais adquiridas na Síria e uma força de combate mais experiente depois de anos de batalha no país ao lado de forças leais ao presidente Bashar Assad. Samir disse que o Hezbollah estava querendo abrir uma nova frente com Israel, mas foi impedido por Assad. "Nosso desejo antes da guerra na Síria era abrir uma frente no Golã, mas o governo sírio estabeleceu uma linha vermelha", disse o comandante, descrevendo os limites impostos pelo regime de Assad às operações do Hezbollah em seu território. Sendo que agora não há linhas vermelhas. Samir indicou que um novo conflito com Israel seria nada como aqueles que vieram antes. E ele disse que o Hezbollah poderia reagir se o Irã for empurrado para um canto. "Se algum míssil atingir o Irã, Israel pagará na mesma moeda", disse ele. Samir disse que as medidas punitivas contra o Irã estão sendo sentidas pelo grupo terrorista, já que Teherã reduziu o apoio financeiro e os salários dos combatentes do Hezbollah foram cortados. Outro comandante, Assir, observou que muitos combatentes do Hezbollah que retornavam do conflito na Síria estavam sendo enviados para a fronteira israelense. "As pessoas que terminam sua missão na Síria vão para o sul", disse ele. "Existem algumas unidades na Síria, mas muitas voltam ao Líbano ou ao Golã. Milhares voltaram." Um terceiro comandante que falou ao Daily Beast, identificado como Ayman, disse que, apesar da prontidão militar, havia um forte desejo de evitar a guerra, já que a devastação do conflito de 2006 é bem lembrada. A guerra de 34 dias viu milhares de foguetes caírem sobre a região norte de Israel e mataram 160 israelenses, a maioria deles soldados, e quase 1.200 libaneses, incluindo várias centenas de combatentes do Hezbollah, segundo o exército israelense. Nos 13 anos desde a Guerra de Verão, Israel acusou repetidamente o Hezbollah de violar a Resolução 1701 das Nações Unidas, que acabou com a guerra. Em junho, o chefe do Comando do Norte da IDF, o Major-General Amir Baron, ameaçou ação aberta e encoberta contra o Hezbollah e o Líbano, em resposta aos seus esforços para construir infraestrutura terrorista ao longo da fronteira. "O Hezbollah", disse Baron, "estava construindo infraestrutura nas aldeias aqui mesmo do outro lado da fronteira, e tentando nos ameaçar com forças de ataque." O chefe do Comando do Norte disse que em uma futura guerra contra o grupo terrorista, o país do Líbano provavelmente pagaria um alto preço por permitir que o Hezbollah se estabelecesse lá. A lealdade do Hezbollah era e permanece ao líder supremo do Irã, não aos cidadãos do Líbano. Como resultado direto disso, a nação do Líbano pagará um alto preço na próxima campanha de cooperação com o terror xiita, disse Baron, referindo-se à seita do islamismo praticada pelo Hezbollah e pelo Irã. Desde que a guerra civil na Síria começou em 2011, os militares israelenses reconheceram a realização de centenas de ataques aéreos na Síria contra alvos ligados ao Irã e ao Hezbollah. Israel acusou o Irã de tentar estabelecer uma presença militar na Síria que poderia ameaçar a segurança israelense e tentar transferir armas avançadas para o Hezbollah, que Jerusalém prometeu impedir. As tensões entre o Irã e o Ocidente aumentaram nos últimos meses, em meio a um impasse cada vez maior entre a República Islâmica e os Estados Unidos sobre o programa nuclear de Teherã, com uma série de incidentes envolvendo petroleiros e drones. O mais recente envolveu a captura pelo Irã de um petroleiro britânico no estratégico Estreito de Hormuz, que foi dito em resposta ao papel da Grã-Bretanha na captura de um superpetroleiro iraniano 2 semanas antes. Ao mesmo tempo,
O ministro das Relações Exteriores do país insistiu que o Irã estava simplesmente mantendo a lei marítima. O porta-voz do Conselho dos Guardiões do Irã, Abbas Ali Khadikhodai, foi citado no sábado na agência de notícias semi-oficial Farsi dizendo que a regra da ação recíproca é bem conhecida no direito internacional e que o Irã se confronta com a guerra econômica ilegítima. A apreensão de petroleiros é um exemplo dessa regra e baseia-se em direitos internacionais. O Conselho raramente comenta sobre questões de Estado, mas quando isso acontece, é visto como um reflexo das opiniões do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. O Conselho trabalha em estreita colaboração com Khamenei, que tem a palavra final sobre todos os assuntos do Estado. Simultaneamente, o ministro das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, tuitou: ao contrário da pirataria no Estreito de Gibraltar, nossa ação no Golfo Pérsico é manter as regras marítimas internacionais. O navio-tanque Stena Impero, de bandeira britânica e sueco, com 23 tripulantes a bordo, foi capturado pelo Irã na sexta-feira. Rastreadores marítimos mostram que estava indo para um porto na Arábia Saudita. Em 4 de julho, os fuzileiros navais britânicos participaram da apreensão de um petroleiro iraniano que transportava mais de 2 milhões de barris de petróleo bruto iraniano por Gibraltar, um território ultramarino britânico na costa sul da Espanha. A Grã-Bretanha disse que liberaria o navio se o Irã pudesse provar que não estava infringindo as sanções da União Europeia às remessas de petróleo para a Síria. No entanto, na sexta-feira, um tribunal em Gibraltar prorrogou por 30 dias a detenção da Grace 1, de bandeira do Panamá. Autoridades iranianas informaram no sábado que o Irã apreendeu a embarcação de bandeira britânica na sexta-feira depois que ela atacou uma embarcação de pesca iraniana, uma explicação que retrata a apreensão como uma questão técnica, e não como uma mudança no atual clima tenso. O Corpo dos Guardas da Revolução Islâmica disse que se apoderou do Stena Impero por quebrar as regras marítimas internacionais no estreito, um ponto de estrangulamento para cerca de 1/3 do petróleo do mundo. O navio-tanque foi apreendido no porto de Bandar Abbas por supostamente não responder às chamadas de socorro e desligar seu transponder após colidir com um navio de pesca, disseram as autoridades. Inicialmente, a Grã-Bretanha afirmou que o Irã havia apreendido 2 navios no Golfo, mas o dono britânico da Mesdar, de bandeira liberiana, disse que havia sido libertado depois de ser temporariamente abordado por pessoal armado. Enquanto isso, as potências europeias pediram ao Irã, no sábado, que liberte o petroleiro de bandeira britânica no que a Grã-Bretanha chamou de movimento perigoso. O secretário de Relações Exteriores britânico, Jeremy Hunt, disse que o incidente de sexta-feira mostrou sinais preocupantes de que o Irã esteja escolhendo um caminho perigoso de comportamento ilegal e desestabilizador. Nossa reação será considerada, mas robusta. Temos tentado encontrar uma maneira de resolver a questão da Grace 1, mas vamos garantir a segurança do nosso envio, disse Hunt. Hunt alertou que se esta situação não for resolvida rapidamente, haverá sérias consequências. Mas, disse ele às Sky News, não estamos olhando para opções militares, estamos procurando uma maneira diplomática de resolver a situação. O governo britânico aconselhou os navios britânicos a evitar o Estreito de Hormuz por um período interino. Continuamos profundamente preocupados com as ações inaceitáveis do Irã, que representam um claro desafio à liberdade de navegação internacional, disse uma porta-voz depois de uma reunião noturna do Comitê Britânico de Emergências Cobra. Alemanha e França também pediram ao Irã que liberte o navio-tanque, cuja apreensão em Berlim chamou de perigoso agravamento de uma situação já tensa. Os guardas disseram na quinta-feira que haviam apreendido outro navio-tanque estrangeiro e sua tripulação dias antes por supostamente contrabandear combustível, sem dar mais detalhes. Trump disse que o incidente de sexta-feira só mostra o que estou dizendo sobre o Irã: problemas. Nada além de problemas. O Stena Impero estava indo para a Arábia Saudita na sexta-feira quando atingiu um navio de pesca, de acordo com as autoridades portuárias em Bandar Abbas, do qual o petroleiro está agora ancorado. Alaa Morad Fifipor, diretor-geral do porto e da Autoridade Marítima da província de Hormozgan, disse que especialistas investigariam o incidente. O petroleiro tem 23 tripulantes e todos estão no navio, disse ele, citado pela agência de notícias Fars. As Filipinas disseram que 18 indianos, 3 russos, um letão e um filipino estavam a bordo. Tanto Manila quanto Nova Delhi disseram que entraram em contato com Teherã para buscar a libertação de seus cidadãos.
A FIFIPOR disse que os pescadores emitiram pedido de socorro após a colisão, contatando a autoridade portuária quando não receberam nenhuma resposta. Uma das razões pelas quais o petroleiro britânico foi apreendido para mais investigações foi que, por um período de tempo, ele estava seguindo em frente com seu transponder desligado, disse-lhe a agência de notícias IUNA. O serviço de rastreamento Marine Traffic mostrou que o Stena Impero havia sinalizado sua localização perto da ilha de Laracas às 9 da noite. 1630 GMT. Seu dono disse que o navio estava em trânsito no estreito e estava em águas internacionais quando foi atacado por pequenas embarcações não identificadas e por um helicóptero. O incidente aconteceu no momento em que o presidente do ZEUA, Donald Trump, e autoridades americanas insistiram, apesar das negações de Teherã, que os militares do ZEUA haviam derrubado um drone iraniano que ameaçava um navio americano no estreito. Trump disse que o drone estava ameaçando o navio de assalto anfíbio USS Boxer. Os guardas revolucionários divulgaram imagens de vídeo que disseram que refutavam as alegações do ZEUA. O vídeo de 7 minutos, aparentemente disparado de alta altitude, mostra um comboio de navios que os guardas disseram estar rastreando enquanto atravessavam o estreito. Os navios não puderam ser identificados imediatamente, embora um se assemelhe ao USS Boxer. Com o aumento das tensões, a Arábia Saudita, rival do Irã, disse que vai receber novamente tropas do ZEUA para aumentar a segurança regional. O Pentágono disse que a implantação garante nossa capacidade de defender nossas forças e interesses na região contra ameaças emergentes e confiáveis. As Forças Armadas do ZEUA também disseram que seus aviões de patrulha estavam monitorando o estreito e anunciaram um esforço marítimo multinacional para garantir a liberdade de navegação nas principais vias navegáveis. A escalada ocorre mais de um ano depois que Washington se retirou unilateralmente do acordo nuclear de 2015 com o Irã e começou a impor sanções contra Teherã. No início deste mês, o Irã superou os limites do acordo sobre o enriquecimento de urânio, com o objetivo de pressionar as partes restantes a cumprirem as promessas de ajudar a sustentar sua economia. Teherã ameaçou repetidamente fechar o estreito se atacado. Se você gostou do vídeo,